Ora um tchau a Ginevra. Essa mesa, gente, trata de um tema que é central no livro, né? E é um dos assuntos que os livros nos amparam. Mi senti, É a Ginevra? morte. Ginevra, mi senti? No qual a Camila se especializou como jornalista. Ela mantém um blog, uma coluna. Querido, vai ficar. E o italiano vai ficar pegando aqui também, você pensou nisso? Como assim? O italiano? Porque eu vou jogar o italiano, ele vai ficar jogando pra lá. Então eu vou ter que Não, o ficar italiano vai só. Não, pode deixar ele ligar direto. Aí é com o pessoal lá. Eles lá. Eu Você falo pra entendeu? eles. Falo pra eles. Ficou embolado o esquema. Entendeu? Mas deixa direcionado pra você mesmo. Assim. E o italiano? Aí eu falo pra eles lá que eles têm que montar. Meu Deus. Eu falo com eles. Querido, o esquema ficou um pouquinho complicado, porque o italiano era só pra jogar pro radinho, mas vai pegar aqui e vai ficar. Não vai pegar não, eles vão dar um jeito, tá? Vou me retirar. Eu queria lembrar apenas que o áudio Questo l'audio che sarà trasmesso sugli altoparlanti è l'audio in portoghese. Ok, se qualcuno vuole sentire l'audio originale italiano, voi avete bisogno di prendere il headset. Allora, se voi volete prendere le cuffie per ascoltare in italiano. Ok, questa discussione qua ha un titolo che viene da un poema. Torniamo a parlare della morte. E questo poema è di João Cabral, che è nel libro di 85, che si chiama Agresces. Un giorno, Alice Lispector intercambiava con amici 10.000 aneddoti sulla morte e quello che c'è di serie e di cibo, e questo altri amici arrivano venuti dall'ultimo partita del calcio, raccontano la partita e quando il calcio cade apre la bocca, un silenzio enorme, si sente la voce di Clarice. Andiamo a parlare della morte e su questo grande libro che Ginevra ha pubblicato qui. Perché inizio dalla fine? Oggi inizieremo dalla fine, no? Parleremo della morte. Brasile ha... Se você virar um mic, tá tudo certo na hora que falar Eu tenho que ficar italiano. virando, né? uma política, né? Muita gente perdeu Molti hanno perso persone care, scrittori hanno morti. e aí então é por isso que a gente está E allora per questo parliamo qua e benvenuta Ginevra. Ciao a tutti, piacere. Siamo... Pode falar mais de perto, tá baixo, viu? Nossa, tá baixo, viu? Oi, moço. Tá meio baixo. Mas ela não tá nem saindo no ferrado dela. Tá baixo, viu? Olá a todos. Ciao a tutti, piacere. Chiamo Camilla. Un piacere, un onore essere qua accanto a Ginevra. Io ho amato il suo libro, ho letto una volta e devo ricominciare la lettura. Ho questo blog a San Paolo che si chiama Morti senza tabù, 10 anni fa. Siamo in 3 autori, scrittrice, e quando ho avuto questa idea di avere un blog con questo tema 10 anni fa, la prima reazione di persone vicino a me era tipo, mi chiedevano se io non ero troppo tetrida, no? Per parlare della morte oggi, vedendo la gente che apporta, che parla di questo tema per tutti, per tutte le età. Di tetrido questo argomento non c'è nulla e questo argomento ci connetta, no? Perché sentiremo una connessione e condivideremo qualcosa di molto profondo, perché la morte è inerente alla vita, no? E parlare di morte può portare un po' di accoglienza, no? E questa è una riflessione che credo sia molto importante, perché la morte è un'esperienza unica e individuale e affetta tutti quanti come persone che accompagneranno persone che amiamo, e parlare di questo è il minimo per darci qualche struttura, perché è una cosa di molta
scelta. Inizio con una frase del libro di Ginevra: morire genera ansietà perché è l'unica speranza che non ce l'abbiamo. E quando voi avete non possiamo parlare di questo. Ho amato perché sempre mi chiedo perché non riusciamo a parlare della morte, perché c'è tanta censura, no? Questo tabù sul tema, se è qualcosa che ci passeremo tutti, no? Attraverseremo tutti. È questa esperienza che non abbiamo e siamo qua per condividere tutta la ricerca e l'esperienza di Ginevra, che è una voce brillante e vi consiglio forte e chiedo a Ginevra di presentarsi, ok? Così ci parleremo. Muito obrigado a todos, Camila. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou me apresentar, essa é a primeira vez que eu estou aqui no Brasil, primeira vez que eu estou em São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou encontrando um acolhimento que se gera quando a gente se junta para falar de morte. O acolhimento é um tema fundamental nesses dias que eu encontrei. E, tendo isso em consideração, tendo dito isso, como eu vou me apresentar? É difícil se apresentar, não? Eu comecei a fazer essa pesquisa que tinha que ver com a tanatologia, que é um estudo que tem a ver com academia. Eu não sou acadêmica, eu sou escritora e, frequentemente, trabalho para o jornalismo e faço narrativa pura. Mas, a um certo ponto, eu tive que enfrentar, de um ponto de vista pessoal, percursos que tinham a ver com luto, com a morte e a mortalidade, e o processo de morrer. E eu notei que não era algo único, era algo que, potencialmente, tem a ver com todos nós. Mais cedo ou mais tarde na vida, direto ou indiretamente, a gente vai passar pela morte e pelo morrer. E eu tinha que escrever esse livro. E antes de escrever, eu tinha que fazer uma pesquisa, porque outro nível de consciência foi que falar de morte não pode ser feito sozinho. Isso significa que é como escrever um romance de forma geral, independente de qual seja o seu tema central, porque eu estou muito convencida que o ato de escrever seja algo que nós cumprimos de forma solitária, mas o ato de escrever, aquilo que acontece quando a gente termina de escrever, enquanto a gente pensou nesse novo projeto, não tem a ver com a solidão. Os livros são uma questão de relação e de relações. E esse lugar, essa feira, é uma prova disso. E essa situação em que encontramos, falando juntos sobre literatura e sobre morte. Uma coisa que mi ha richiamato l'attenzione nel tuo livro é que semelhante à realidade brasileira, tudo que você trouxe, a forma como o tabu se expressa, né? E eu me surpreendi com isso. Por que você acha que há esse tipo de censura? Por que é tão difícil a gente trazer esse tema à luz do dia e tratá-lo de uma forma natural como ele é, né? A que você atribui essas censuras e esses tabus, esses nossos pisar em ovos? I motivi sono sicuramente molteplici, non c'è una ragione unica, ne ho trovato diverse risposte in questo percorso di ricerca. Alcune sono personali e le ho trovate in un certo senso dentro me stessa, altre me le hanno offerte encontrei com pessoas com quem eu falava, e essas pessoas, bom, eu começo do fim, eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro, porque é na macrofamília dos romances, mas é uma fórmula híbrida, é uma reportagem narrativa. A gente tem uma série de entrevistas, 7 capítulos, e ali temos entrevistas em sentido narrativo, e, por exemplo, conto como o que eu fiz quando eu falei com funerárias, com pessoas que limpam os corpos e muitas pessoas que se ocupam desse setor. Essas entrevistas se alternam em relação ao que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo enquanto eu escrevia romance. Por exemplo, eu estava trabalhando com turismo na época, o turismo de massa em Veneza. Isso significava ter a ver com a dimensão da morte, de um ponto de vista teórico, porque
eu falava com especialistas do setor, do ponto de vista prático, eu estava tendo experiências pessoais, de elaboração de luto, de uma outra parte tinha a ver com o meu cotidiano. Eu comecei a chamar a dimensão da hipervida. A hipervida é o momento no qual as pessoas decidem partir de férias, sair de férias e fazer uma experiência que possa potencializar de modo muito forte tudo aquilo que a gente coloca de lado do ano, porque a gente fica preso, né, ocupados. Isso abriu vários dilemas que têm a ver com a gestão do turismo global, e eu morava em Veneza, e antes da pandemia tinha um fluxo de 20 milhões de turistas por ano. Em uma população que agora é de 40 mil habitantes. Talvez isso não tenha a ver com a morte, mas tem sim. Tem a ver com a pergunta de Camila, mesmo que eu estou abrindo um parêntese aqui, quase que insensata. Tem a ver com a pergunta de Camila, porque uma das respostas em potencial à pergunta de Camila, por que é um tabu e por que a gente não quer falar sobre a morte, é porque é cômodo, porque é muito cômodo. Se distanciar do horizonte do nosso cotidiano, da nossa reflexão cotidiana, a ideia é que, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que abandonar, renunciar ao nosso eu. E a gente não sabe o que é que vai se substituir, porque isso é um mistério. Mas é algo que a gente não consegue fugir, no fim das contas. Bom, o nascimento e a morte são as duas coisas das quais a gente tem certeza na vida. A gente nasce, cada um cumpre o seu percurso, longo ou breve, e depois a gente tem que dizer adeus a essas dimensões. E é inevitável que dá medo. Mas por quê? Por que dá medo? Por que dá tanto medo? Ao ponto de a gente não querer falar sobre isso, sentir-se com medo, de querer escapar disso. A um certo ponto, as pessoas com quem eu falei, na maior parte dos casos, com palavras diferentes, elas me passaram essa ideia. Esse é um problema não apenas que diz respeito ao ocidente econômico do mundo, mas, em uma boa parte, é bem provável que tenha a ver com o ocidente econômico. Eu digo econômico porque é uma condição que tem muito a ver com privilégio e com a possibilidade de se cuidar, de viver muito tempo, por exemplo. Então, a gente se encontrou no processo de um processo histórico, sem se dar conta, e a gente tirou a morte da vida cotidiana. Por exemplo, o momento da pandemia foi traumático, porque agora eu vou falar do contexto de Itália, porque é de onde eu conheço realmente, tenho propriedade para falar. Na Itália, a gente não estava psicologicamente prontos para poder lidar com essa situação. Ninguém estava pronto para isso. Mas quando eu falo de ter uma postura, vamos dizer assim, em relação a um comportamento positivo em relação à morte, eu penso naqueles meses que se tornaram anos, lá, começando em Bérgamo, onde começou a pandemia, em Bérgamo. E eu penso também ao fato de que, no discurso público, todos falavam de números, e ninguém falava de pessoas. E eu não sei o que aconteceu aqui no Brasil, porque eu não conheço esse contexto, mas isso foi muito emblemático, porque se nós falamos de números e não de pessoas, apesar de que a morte se tornou, digamos assim, ela aconteceu muito, como não acontecia há muito tempo, a gente pode continuar a fazer de conta que ela não nos diz respeito. A gente pode continuar a fingir que aquilo que acontece nos hospitais não nos dizerá respeito nunca. A hospitalização é um tema que tem a ver com a pergunta de Camila também. Por que motivo a gente se recusa a falar sobre morte? Por que se tornou um tabu? Se tornou um tabu porque a gente delegou o processo do morrer à pessoa médica, ao profissional médico. A ciência é uma das
maiores conquistas que a gente teve, da mesma forma que a saúde. E não tenho dúvida sobre isso. Mas por que, a um certo ponto, a gente decidiu de esquecer que, quando um corpo fica doente, tem a ver com a comunidade que está por volta dele? Por que a gente abandonou as pessoas da nossa comunidade, que elas ficam fracas? Porque todo mundo pode ficar fraco mais cedo ou mais tarde. E esse é o ponto do discurso, no qual, subitamente, não é só uma questão de morte, mas uma questão de vida também, porque é um discurso político. A morte pode ser política? Sim, totalmente. Porque recusar o fraco é sempre recusar o fraco. A morte é considerada uma fraqueza imperdoável. Mas, se a gente instrumentá-los, por exemplo, seja pessoas doentes ou subjetividades consideradas diferentes do padrão. Meraviglioso. Tu hai toccato i vari punti. Molte idee sono venute. Primeiro, você falou da pandemia, né, que a morte virou uma estatística, virou um número. E aqui no Brasil, a gente teve um projeto muito bonito que chamava Numeráveis, do Edson Pavani, que fez um pequeno obituário de cada uma das mortes e publicou no Instagram, num projeto dele que viralizou, ficou muito bonito, justamente para tentar trazer o obituário, trazer uma história, né? Não é um número, são pessoas, e nem só pessoas, são famílias, né? Porque a cada pessoa que morre, a gente tem, em média, 4, 7 pessoas que ficam extremamente enlutadas, né? Em dor profunda. E aí, você comentou também do processo da hospitalização. O Norbert Elias é um sociólogo alemão que escreve sobre isso num livro que chama Solidão dos Moribundos. E é muito... Quando eu li isso, parece que abriu assim minha mente, porque ele fala do processo de esterilização da morte, né? Você coloca as pessoas que estão em fase final de vida no hospital, que é um ambiente que precisa ser esterilizado, que não tem muita visita, é um ambiente que propicia muito a solidão. E hoje são poucas pessoas que morrem em casa. A maioria morre no hospital, e ainda também é um ambiente que você não pode receber crianças, familiares, animais de estimação. No seu livro até você comenta dos pets, né, como está crescendo essa área, esse setor do setor funerário. Na Itália, as pessoas ainda morrem, a maioria, no hospital, ou tem uma cultura de tentar fazer velórios e funerais em casa? Como é que é ela? E como você acha que isso interfere no luto, né, nesse processo de morrer, a diferença entre estar num hospital ou estar em casa? Allora, c'è un passaggio di Perché comincio dalla fine, in cui io racconto, che a me piace molto, mi piaceva molto da bambina. Eu gostava muito, desde criança, abrir as gavetas lá na minha casa e buscar fotos e recordações e tentar entender, por exemplo, achar coisas que eu não sabia da história da minha família. Isso fez com que muitas vezes no ano, enquanto eu abria as gavetas e buscava coisas novas, saía uma foto ali, por exemplo, que me dava tanto medo. Mas cada vez acontecia a mesma coisa e eu sempre ficava com medo. Não me acostumava nunca. Por exemplo, essa foto, minha mãe ali com seus 20 anos, com a cara assim muito séria, com as mãos juntas assim, era na nossa casa de família, de frente à varanda aberta da minha bisavó. E era um cadáver ali que tinha nessa foto. E, claro, quando eu era pequena, quando eu comecei a ver essas fotos, eu achei muito estranho e também terrível, sombrio, porque na minha cabeça, de pessoa que nasceu no 85, em um sistema que estava muito se distanciando da ideia de saber que as pessoas nascem e morrem, quando morrem tem um corpo, uma dimensão física que continua a existir, isso me assustava, ou parecia uma coisa muito estranha. E depois, falando da família, depois fazendo pesquisas, e eu me dei conta de que aquilo era a normalidade.
até poucos tempos. Eu falo poucos porque a gente é doente do presente, né? Parece que a verdade está sempre no hoje, mas há 50 anos, do ponto de vista do tempo da história, foi literalmente antes de ontem, mas já tem uns 50 anos, ou tudo somado, e morrer em casa era normal, e os velórios em casa eram normais. E uma coisa que também era muito normal, especialmente nas áreas rurais, na cidade é diferente, mas se fazia também isso na cidade. Uma coisa que era muito normal era que o cuidado com o corpo eram as pessoas da família que deviam cuidar do corpo. 9 a cada 10 pessoas eram mulheres, por exemplo. Sempre assim. Atenção. Por quê? A mudança foi de época. Por exemplo, essa coisa, bom, em algumas, exceto em algumas áreas rurais, em que você tem o velório, mas por vontade do defunto, da família, o corpo é levado em casa para poder fazer o velório ali. E, bom, isso é um parêntese. Por exemplo, uma amiga, ela viu o velório da sua avó, que passou por esse processo. O corpo foi levado para casa de forma que fosse um ambiente mais familiar, correspondente à vontade dessa pessoa muito velha. Isso foi uma mudança. Isso é percebido como muito sombrio, e muito raramente é aceitável fazer fotos, como no caso das fotos que eu achava ali nas gavetas. Mas a foto do defunto é uma tradição muito antiga, porque a gente sabe que, na época vitoriana, por exemplo, era muito comum fazer fotos dos mortos, dos corpos, e o motivo não era feiticismo, assim, era uma razão prática, né? A fotografia, ela tinha acabado de surgir na época, era bem elitista e quase ninguém tinha acesso, e a mortalidade infantil era muito alta, e ninguém tinha uma foto em vida. E assim, procurava-se fechar o tempo e de ter uma lembrança em relação àquele, pelo menos naquele último. Bom, eu vou parar aqui com os parênteses, abrir parênteses, eu prometo, tudo mudou e hoje se morre nos hospitais. Não se faz o velório em casa, mas uma coisa não mudou de lá para cá. Quem cuida da pessoa doente, a pessoa que está fraca ali da morte, o cuidado do corpo que está ali acabando no interior dos hospitais e das estruturas, casas de anciãos, são as mulheres, na maior parte dos casos. Eu estou falando, naturalmente, da Itália, ok? Na maior parte dos casos, nos abre análise dessa situação a um duplo discurso, ou o cuidado dos doentes, das pessoas mais velhas e dos corpos mortos é delegada a mulheres e imigrantes. Eu adoro i tuoi parêntesi. Puoi fare sempre. Eu sinto aqui no Brasil também se morre mais em hospital. Eu acho que tem ainda essa cultura. Durante a pandemia, eu fui uma vez entrevistar uma psicóloga para entender como que o distanciamento do corpo, né? Porque na pandemia a pessoa entrava no pronto-socorro com Covid e você nem via mais ela morria, você não tinha mais acesso ao corpo. Eu fui procurar uma psicóloga especializada em luto para entender como é que isso interferia no processo do luto. E ela falou que a interferência ela é muito real, porque a concretude da morte é o corpo. Então, quando você vê aquele corpo sem vida, você começa o seu processo de luto e entende aquela concretude de uma forma física, né? E aquilo te ajuda a processar o luto. Então, esse isolamento do corpo, a falta de contato com o processo final da morte, que não é um dia, né? Normalmente é um processo, muitas vezes muito longo. Esse processo e o corpo morto ele é importante para nos contribuir para o luto.
E até quando eu estava pesquisando a questão da gente falar sobre morte com crianças, que também é um desafio muito grande, né, para muitos pais, porque as crianças, logo cedo, já são muito curiosas, querem saber, elas entram em contato com a morte, animal de estimação morre, vovô, vovó, então, elas já questionam muito cedo. E a orientação é justamente essa. Você pode usar metáforas, né, falar que virou estrelinha, ou que saiu de férias, o que não é muito recomendável, porque senão a criança fica esperando voltar das férias, mas nunca perder a concretude da morte. Dizer que a morte é um aspecto biológico. Você pode ter a sua crença, a sua religião, mas não pular essa parte biológica que esses preparadores de corpos, e esse momento que a gente tem com o corpo, traz de uma forma muito forte, né? E eu gosto muito de um capítulo que você fala com uma tanatoesteta. Eu nunca tinha ouvido falar dessa a gente chama aqui de tanatopraxista, né? E eu queria te pedir, primeiro, para falar um pouco dela, que eu achei muito interessante tudo que ela traz, mas, além disso, queria perguntar se esses profissionais que você entrou em contato do setor funerário, se eles sofrem com estigma por trabalhar com isso. Porque tem uma cultura inconsciente de que é contagiosa a morte, né? Então, quem está ali do lado da morte, lidando com ela, pode transmitir morte. Eu já vi muita gente falando até para mim, você vai morrer cedo, vai ter mau agouro porque você fala disso. Não faz sentido nenhum. Os médicos estão aí falando, vivendo isso, e estão bem vivos. Então, eu queria te perguntar se você se deparou com esse estigma, com o preconceito deles, se eles trouxeram isso, e da tanatoesteta, que eu acho que os tanatopraxistas sofrem muito com esse estigma por lidarem ali direto, né, com o corpo. Questa è una domanda molto importante, quest'ultima, perché in effetti, de fato, ecco, sarei in effetti curiosa di sapere cosa invece è teria accaduto. curiosidade de saber o que aconteceu aqui no Brasil. Na Itália, aconteceu o seguinte: os médicos, de forma geral, e todas as pessoas ali da área da saúde, eles viveram essa condição esquizofrênica de serem considerados tipo os Avengers, super-heróis do X-Men, por exemplo. Vocês foram os nossos heróis, vocês estão nos salvando. A gente tem que fazer estátuas para vocês. Mas, em poucas semanas, de repente, começou a ter um sentimento diverso ali, de desconfiança, sentimento de complô. Vocês estão escondendo algumas coisas. O que vocês estão fazendo ali nos hospitais? E também a raiva, quase ódio também. Bom, a gente não está falando de uma situação majoritária da população, mas essa ambivalência de sentimentos, ela foi muito forte na época. Se a gente, por exemplo, se a gente se colocar no lugar das pessoas ali que trabalhavam muitas, né, em condições de estresse, de perigo, os médicos, enfermeiros, a gente tem também as pessoas que trabalhavam em funerárias, não? E ali a gente tinha todo um outro discurso. O discurso de heroísmo não estava presente ali para esses profissionais. Ninguém se interessou em valorizar o trabalho dessas pessoas, e aos quais também estava passando um processo muito forte. E eu acredito que talvez a gente nunca se colocou no lugar, por exemplo, Alessandro Manzoni, para citar, a ideia do promesse sposi, a ideia supersticiosas que, por exemplo, pode existir de um lado pessoas imunes a vírus, e aos quais vem delegado os corpos, colocar em fossas comuns, não é culpa deles, por exemplo, mas eles são vistos como pessoas estranhas, obscuras e outcasts, pessoas para serem consideradas fora da sociedade. E a gente tem também uma outra figura, aquela pessoa que traz mal agouro, né? E, de uma certa forma, teve essa associação de ideias não muito explícitas. A gente trabalhou de forma inconsciente, porque
nunca tendo passado por um percurso em relação à mortalidade de consciência, o que ficou? Ficou o medo. E o medo ele acontece quando são os anéis das cadeias mais vizinhas, da qual você quer fugir. A morte. Quem são essas pessoas que estão ali mais próximos? Os profissionais médicos, por exemplo. Quando a gente tem essa impressão de que eles vão nos salvar, são os nossos heróis, a gente vê que as coisas continuam a piorar, porque é inevitável dar culpa a eles, né? Então, em relação à questão que você fez, por exemplo, de quem cuida dos mortos, dos doentes, e eu queria fazer esse discurso unindo essas duas áreas profissionais, porque elas nunca são associadas, e elas deveriam ser associadas. E a outra questão é em relação à tanatoestética, porque no meu livro eu entrevisto Simona Pedicini, e ela é uma tanatoesteta, uma tanatopraxe. Ela cuida de higienizar e maquiar os corpos e colocar esses corpos, é uma parte importante do trabalho, colocar ali no caixão e para que possa ser apresentado aos materiais, às pessoas caras. Durante a Simona, ela iniciou com um romance que se chama Morte per grazia ricevuta. Ela também é uma tanatóloga. Ela trabalha com a morte em sentido prático e acadêmico. Porque é algo sobre o que ela estudou, ela fez doutorado nisso. E por que é interessante a sua história? Porque na Itália, na maior parte dos casos, ninguém escolhe fazer a tanatoesteta. Ninguém escolhe essa profissão, ninguém acorda, o meu sonho, o que você quer fazer quando crescer? Eu vou ali maquiar os mortos. Não, não é assim na Itália. O percurso é que você nasce, você olha para os lados e fala, merda, minha família, a família de pessoas que trabalham na funerária. Bom, então eu vou ter que dar continuação a isso, né? Por uma questão de família, mesmo que eu não queira. É um trabalho precioso, mas não para todos. Não para todos é uma vocação. E para Simona, ao contrário, não falamos de vocação, mas foi algo sentido que ela quis muito e ela fez a sua formação, porque você tem que fazer um percurso profissional, profissionalizante. Ela fez de forma independente e, a partir dali, eu comecei a conhecer outras pessoas que, de forma autônoma, decidiram, independente da história familiar, fazer esse trabalho, os meus coetâneos. E isso está aumentando esse tipo de interesse, de sensibilidade. E Simona, eu gostaria de dizer, em relação a isso, só uma última coisa, em relação a essa pergunta, ela me iluminou. Na verdade, eu já conhecia esse aspecto, esse trabalho, bom, no nível teórico, mas no prático é completamente diferente. Ela me falou coisas, eu fiquei muito chocada, me tocou muito. E essa entrevista ela tem um valor particular porque esse é um momento que conecta a pessoa que está trabalhando de forma extremamente íntima com a família. Isso pode dar origem a uma proximidade muito próxima, não? Uma relação profissional muito destacada, ou até mesmo um conflito. Nos momentos mais densos, intensos da entrevista, tem uns dois, mas eu vou me concentrar, uma diz respeito à mortalidade infantil, e eu vou focar no segundo momento da entrevista de Simona, quando ela me fez compreender o que eu fazia referimento antes, porque a morte tem uma dimensão muito política, profundamente política. Quando a gente fala desse aspecto, a gente fala na nossa sociedade, a gente está falando de livre-arbítrio, a gente fala de autodeterminação. Simona Pedicini, a um certo ponto, ela se encontrou ali a cuidar, por exemplo, de uma mulher transexual. Mas ela ficou em conflito com a família biológica. Quando eu falo de família,
geralmente eu falo da hiperfamília, a não biológica, aquela que a gente escolheu. Você tratava de família biológica e teve um caso de misgendering no qual os pais não queriam de forma alguma respeitar a vontade da pessoa morta, que queria ser colocada num caixão como uma mulher, porque era de fato uma mulher. Mas Simona não pôde entrar em um conflito excessivo, porque em cada caso você está ali trabalhando, não? Você quer respeitar a vontade daquela pessoa que não está mais ali, mas você não pode entrar em um conflito muito forte com quem você trabalha. E a conclusão em relação a essa entrevista que eu fiz, Simona acabou dizendo no final que eu consegui pelo menos, por exemplo, a ter as unhas pintadas ali. E, por exemplo, tinha esse homem com uma roupa muito elegante, mas era uma coisa que ele não queria, mas pelo menos com as unhas pintadas, assim, com cores bem chamativas. E esse é um dos motivos também que eu acredito que seja muito importante falar da morte. Porque se a gente conseguimos entender o que encontrar-se um momento de maior fraqueza possível, porque a gente não pode mais fazer nada, nem fazer nada com contexto, e pensar que isso diz respeito a todos, a gente pode começar a respeitar mais as pessoas e entender o que a gente quer mais na vida e na morte. A gente se conhece melhor. Muito bello. Eu, quando li esse trecho do livro, eu lembrei de um curta-metragem, aqui quem tiver interesse, chama Os Sapatos de Aristeu, e fala justamente disso, uma mulher trans que a mãe quer enterrar como homem, corta o cabelo e coloca um terno, e aí as amigas chegam no velório e, em certo ponto, colocam um salto alto, né, nela, né, no caixão. Por isso chama Os Sapatos de Aristeu. E fala justamente disso, é muito bonito. E a minha Simona chama Nina, que é a tanatopraxista com quem eu mais converso, uma mulher também, e ela me traz essa visão de como é importante o cuidado com o corpo morto, que o corpo morto é um ser humano, porque ele representa ali uma família inteira, uma vida inteira, né? Então, quando ela vai pintar a unha, ela pergunta para a família que tipo de esmalte usava, o batom. Então, tudo isso são coisas que a gente não para pensar no dia a dia. Ao contrário, quando morre alguém próximo, a gente fica muito vulnerável, tendo que decidir milhões de coisas, né, e sem preparação nenhuma para isso. Especialmente no Brasil, que a gente tem muita pressa para enterrar e velar os nossos mortos. Eu acho que na Itália vocês têm um tempo maior para isso. Aqui, em 24 horas, não dá nem tempo de vir parente. É muito, muito rápido, infelizmente, porque o ritual fúnebre é muito importante. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria avisar que a gente já vai abrir para perguntas para elas. Se vocês, quem quiser anotar e entregar aqui, serão muito bem-vindas as perguntas. Eu vi que você falou, você foi num cemitério verde de árvores. Eu achei incrível. Um cemitério, um bosque, que você pode ter árvores coletivas, árvores individuais para a dispersão de cinzas. E aí você diferencia o luto privado, que é a gente ter a cinza em casa, e esse luto coletivo, que é, ainda assim, manter a ideia de um cemitério, né, de um lugar de memória. E isso é algo que está muito incipiente ainda no Brasil. Eu queria te convidar a falar um pouco sobre isso. Parlare su di questo. Se você vê se isso é uma tendência, né, da gente ter essas opções mais naturais, mais ligadas à natureza. A cremação no Brasil é muito baixa ainda, né? Menos de 15%. Na Itália, acho que você me falou que são 70%. Eu fiquei espantada com esse número. E falar um pouco dessa diferença do luto privado, que é levar a cinza em casa, e por que é importante ter essas opções de luto coletivo. Como que você vê essa tendência? Vedi questa tendenza. Na verdade, esse é o motivo maior por qual a morte assume uma dimensão política. Nesse caso, quando a gente fala de cemitérios verdes, e também de cremação, mesmo que não seja a solução mais ecológica possível, tem uma dimensão
de ocupação do espaço diversa em relação à sepultura tradicional. Mesmo naquele caso, é um sistema considerável alternativo e é uma dimensão política, porque é uma dimensão que tem a ver com o meio ambiente, né, questões de meio ambiente. Por exemplo, em relação à mudança climática, não é um tema, é o tema importante, é o tema mais importante. Por exemplo, se a gente são 10 bilhões de pessoas, a gente não é só números, a gente são pessoas que continuam a morrer, uma parte desse número morre, a gente continua a ocupar espaços, mesmo depois da morte. Então, como a gente faz para poder ocupar esses espaços? Qual é a forma melhor? A gente pode continuar a administrar as coisas como a gente faz, como a gente tem feito até hoje, mas acho que não, mas eu não vejo uma tendência geral. Na Itália, eu acredito que não, porque eu começo do final, no meu livro, tem uma coisa que eu faço no início, ali nos capítulos, ou seja, a gente tem ali pequenos parágrafos que são leis normativas, artigos de leis, eu coloco ali, tirados da Gazeta Oficial, que a gente encontra na internet, e que são sistemas normativos que regulam a gestão, a administração dos cemitérios, da morte, da cremação, na Itália. Por que eu quis colocar ali esses artigos de leis? Para poder dar dimensão em relação ao fato de que a morte ela deve ser normalizada. Por isso, tem leis. Mas a propriedade principal da democracia é que está sempre em questão. Tem um confronto, tem uma evolução, eventualmente tem uma remodulação das normativas e dos sistemas de lei. E com a morte, tudo isso fica um pouco mais lento. Também junto com questões delicadas, que diz respeito à intimidade das pessoas e dos corpos, porque é muito mais difícil, tem uma dimensão moral em si e ética. Bom, eu estou sempre falando da Itália, ok? Porque é o meu contexto, tem também o Vaticano, e é muito difícil remodular e renegociar as leis que têm a ver com a gestão da morte. Por quê? Porque a gente não quer mais pensar nisso, a gente não quer assumir essa áurea sagrada, não? É um monumento que não pode ser modificado, e assim as coisas permanecem, e assim fica difícil andar adiante. E, por exemplo, a dispersão da cremação, ali, das cinzas da cremação, mas, bom, você tem que decidir isso em vida. Mas é difícil que os pais vão ter... Bom, tem muita burocracia para isso, né? Voltando para a questão das sepulturas ambientais. Os cemitérios ambientais, eles são normais lá. Eles são tão normais que eles representam uma parcela do mercado muito importante. Eu não quero errar o percentual, mas acredito que 50%. Atenção, isso não quer dizer que você tem um método diferente de enterrar os corpos, mas você tem um incremento maior de áreas verdes. Você acaba incrementando espaços aos pulmões verdes da sua cidade e do seu território. É uma medida muito ambiental. Na Itália, a gente tem e faz pouco tempo. Fica em Gênova, na Ligúria, e eu falei com essa cooperativa que administra ela, rapazes bem jovens, eles se chamam Bosques Vivos, aos quais você se referia, Camila, e eles encontraram uma solução híbrida, porque não é um sistema verdadeiro de sepultura verde, mas a sepultura dos corpos é ilegal. Mas tem a possibilidade de se enterrar as cinzas. E se está incrementando o desejo de se encontrar alternativas para as pessoas? Sim. O sistema está ajudando as pessoas a acompanhá-los, a desejá-los alguma coisa de alternativo? Não. Vai ter uma mudança em relação a isso? Vai começar bem de baixo. Vai começar do desejo das pessoas de se lembrar que o ser humano não é separado do mundo.
ele está no mundo. Ele faz parte do todo. E esquecer disso, bom, eu concluo assim, é um dos motivos, voltando à primeira pergunta, pelas quais a morte se torna um tabu. E por que a gente quer esquecê-la? Porque o ser humano que sai da cadeia alimentar, porque o ser humano que sai do sistema, ele quis dizer que o reino vegetal e animal não diz respeito a ele, e pensou que, provavelmente, que renunciar à consciência do corpo físico poderia ser uma forma de chegar à eternidade, mas isso não é possível. E, bom, ele fica frustrado, o ser humano, e se apropriar dessa dimensão é reapropriar-se de um papel harmônico no interior de todo o sistema global. Você falou do Cápsula Mundi, né? Ele foi até bem divulgado aqui no Brasil, porque é uma imagem que chama muita atenção, um corpo pendurado, como se fosse um útero, né, no ventre. Esse é um projeto que está caminhando lá na Itália, ele tem adesão lá, ele existe, ele está na prática existindo. Bom, o Cápsula Mundi é um projeto que foi idealizado por um casal de designers, se eu não... lá para 2003, mais ou menos, e ele é lindo, esse projeto, porque trata exatamente de uma ideia de sepultura vegetal, de barra vegetal, biológica e biodegradável. Com essa forma, que parece um útero, um sêmen ou um óvulo, algo que é gerativo, no ponto de vista conceitual. É gerativo e morte, porque no seu... ali deve-se colocar o corpo em posição fetal, e dali deve-se nascer uma árvore. E isso aconteceria ali no interior de áreas verdes, possivelmente que pode se tornar bosque, áreas apropriadas a esse tipo de sepultura alternativa. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Não dá para fazer? Na Itália, não dá para fazer, estou falando sempre da Itália, porque não é legal ainda, porque ainda não entrou no debate político, antes que público, a questão das sepulturas verdes. Se trata de uma questão teórica, infelizmente. Existe fisicamente, porque tem um projeto estruturado que foi exposto à Trienal de Milão, em lugares prestigiosos também, mas tem uma questão ética importante, mas ainda não tem uma maneira prática. Aqui no Brasil, o corpo morto pertence à família e não a quem habitou aquele corpo. Então, na Itália, você precisa autorizar a cremação. Aqui não. Na Itália, você até mencionou o testamento vital, né, o living will. Aqui no Brasil ainda não é uma lei. Então, mesmo se você deixa um documento dizendo o que você quer que seja feito, não só com o seu corpo depois que você morrer, mas mesmo no processo da morte, se você não quiser entubar, se você não quiser fazer uma hemodiálise, se você não quiser fazer tratamentos que distendam a vida, né, a tal da distanásia, que é você distender com todo o uso da tecnologia, aqui você não consegue garantir por lei, mas você pode deixar uma orientação para a sua família. Como é que você... Tem um monte de pergunta aqui, a última que eu vou fazer. Como é que você vê essa questão da autonomia na Itália? Você acha que a gente tem mais lá, no seu ponto de vista, uma autonomia maior de decidir como você quer morrer, esse processo, como você quer que seja, né, como você quer que lidem com o seu corpo também? Sim, isso provavelmente é um dos motivos principais pelos quais eu comecei a escrever, porque começo do final. E eu comecei a fazer essa pesquisa lá em 2018, publiquei em 2019, setembro, poucos meses depois que iniciou essa pandemia. E começou, infelizmente, muito atual. E, por isso, faz alguns anos que eu me dedico não apenas a esse tema, mas eu realmente vivo
esse tema. Eu comecei porque me fazia muito sofrer, em nível pessoal, ver como a autonomia, o desejo de autonomia, de autodeterminação na fase do morrer, poderia ser muito tropeçado. E naqueles momentos, são momentos de tanta fragilidade e necessidade de tomar decisões em um tempo muito rápido, como você colocou, que frequentemente as coisas vão mal, não vão na direção desejadas da pessoa protagonista da situação e nem dos seus caros parentes, seja no caso de família biológica ou não biológica. E os processos de mudança passou por aceleramentos, e eu acredito que se a gente não chegou ainda ao melhor dos sistemas possíveis, porque a gente não chegou nos últimos 5 anos, teve evoluções muito importantes com o melhoramento do ponto de vista da normativa do testamento biológico, por exemplo, o direito a recusar o tratamento terapêutico, por exemplo, independente do que diz os seus pais, o direito de declarar. Bom, aumentou-se muito o número de pessoas que fazem testamento biológico e vem respeitado, por exemplo, quando tem uma emergência. Eu não sei se ocorre sempre, mas é um instrumento que é muito importante, na minha opinião. E, sim, eu não posso dar uma resposta definitiva para essa pergunta, porque é um processo. Mas aquilo que eu espero é que seja um processo que não se interrompa, que não seja um processo de inversão da rota, não? É muito importante continuar, não? Segundo o contexto dos nossos territórios, por exemplo, não podemos continuar a fingir. Por exemplo, o direito de autodeterminação não é o direito de apenas ser entubados ou qualquer coisa que diz respeito a esse contexto. O direito à autodeterminação é, por exemplo, acessar o hospital enquanto a gente está mal ali. Qualquer pessoa que a gente queira, sem ter necessariamente digamos que um elo biológico ou um contrato de matrimônio. Isso também é muito importante, porque agora a situação melhorou um pouco, mas na Itália as pessoas importantes para os doentes e que estão moribundos, elas foram impedidas de viver aquele momento, porque o direito à propriedade é da família biológica. Mas esse é um tema sobre o qual a gente deveria refletir, na minha opinião. Muito, esse tema é fundamental, também é o que me mobilizou desde o começo, a falta de informação até, né? Porque uma vez teve um leitor que me perguntou, Camila, esse é o único jeito de morrer na UTI, entubado, todo, né, com aquele barulho, aquele bip, naquele ambiente do hospital. E quando eu parei para pensar, eu falei, não, tem outras formas de morrer. Ele perguntou qual? E aí eu fui estudar os cuidados paliativos e sou encantada com essa área que está crescendo no Brasil, imagino que na Itália esteja mais consolidada, da gente ter acesso à informação, de que pode ser diferente. Você pode optar por ser entubado, estar no hospital, por tudo. Ou você pode optar por não ser, por talvez viver 2 meses a menos, mas não fazer uma hemodiálise, não ter uma alimentação artificial, né? Eu acho que o importante são as escolhas, como você coloca no seu livro. Então, isso é fundamental. Tem muitas perguntas aqui, tem 2 que são muito próximas, então vou trazer. As pessoas querem saber se a sua proximidade com a morte, se esse seu estudo te prepara mais para viver uma perda, se isso está te ajudando a encarar a morte, até a sua própria morte, como isso afeta o seu medo da morte. É isso. Bom, antes de responder, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, mas é para agradecer de coração a todas as pessoas que estão aqui, porque eu percebo que, por exemplo, vim aqui falar sobre isso, sobre eutanásia, cremação, no começo da manhã, pode não ser a forma ideal para começar a energia com energia,
Mas se vocês estão aqui é porque vocês pensam como eu, como Camila. Sim, é a forma correta de começar um dia. E, bom, tendo dito isso, sim, o motivo pelo qual eu comecei a escrever, porque começo do final, foi porque eu desejava fazer um percurso que me ajudasse a viver melhor essas dimensões, a dimensão do luto e também a ideia da minha própria mortalidade. Isso é uma das razões pelas quais eu comecei. Eu acredito que foi muito útil. Eu acho que foi muito útil, mesmo se eu não acredite na escrita terapêutica, porque ela existe. Mas ela é gerida por terapeutas, não? E no caso das pessoas que se dedicam a escrever romances, a criar ficção que tem a ver, como nesse caso, com uma reportagem, a visão terapêutica fica um pouco mais distante das minhas ideias e das minhas intenções. E, bom, aconteceu mesmo que eu não acreditava. Em alguns anos, eu me dei conta que as minhas dúvidas elas não eram resolvidas, mas elas me colocavam em um caminho de cura, digamos assim, e, sobretudo, de aquisição de uma maior consciência. E ter mais consciência, me desculpa, mas não te faz sofrer menos, mas te faz ter menos medo, mas te dá mais lucidez e mais força, mais energia, porque a gente não tem que ser sempre fortes, não, especialmente naqueles momentos. Não é uma batalha, não é uma guerra, né? Então, vamos não falar de linguagens bélicas, não, mas te dá energia para ficar de pé, mas para ajudar as pessoas que estão à sua volta. Você falou de eutanásia. Aqui no Brasil, essa discussão é praticamente proibida. É muito difícil trazer, mas eu acho um assunto fundamental, a eutanásia, se seja assistido como um direito, como um debate. Quem sabe um dia a gente amadureça um pouco mais para trazer isso, porque é muito, muito importante. Tem uma pergunta aqui sobre religiosidade no processo do luto. Você fala sobre isso no livro. Queria passar essa pergunta a você. Na verdade, sim e não, ao mesmo tempo. Bom, eu lido com esse tema no livro? Sim e não. Não tanto a religiosidade quanto a espiritualidade. Eu não quis excluir uma dimensão espiritual, até porque, no nível pessoal, eu não tenho eu não sou ateia, digamos assim, em relação à existência e no pensar a existência. Eu falo sempre que eu tenho uma forma de espiritualidade que me é própria, o que quer dizer muitas coisas, na realidade. Quer dizer, provavelmente, também, de fato, no centro, bom, eu acredito muito na vida, não só nas vidas humanas, mas também na existência, no ciclo da vida, no seu renovar-se, que não é só desse globo apenas, mas é uma coisa que tem a ver com algo maior, algo universal e algo... Eu não a chamo de religião, na realidade, porque a religião tem a ver com uma dimensão muito importante na vida de tantas pessoas, mas tem a ver também com a palavra instituição. E eu não queria, porque no meu livro, eu não queria entrar, por exemplo, incluir a dimensão institucional. Eu queria que cada uma de nós, cada uma das pessoas que eu entrevistei, se exprimisse de forma livre em relação às suas ideias, sobre o que eles acreditavam, o que acontece depois da morte. Nem todo mundo falou sobre isso, porque nem todos queriam falar sobre isso, era óbvio. Eu vi pessoas que tinham uma abordagem mais ateia, né? Porque quase todas as pessoas me falaram de... Bom, na vez deles, assim, em relação à vida, à existência, e na reaquisição do contato entre o homem
e todo o resto do sistema que o circula. Então, eu trago, de novo ao que eu falava antes, né? Então, eu trouxe esse tema em relação à forma de como elas se reconectam com o ecossistema, porque era aquilo que a gente, os designers os rapazes da cooperativa Bosque Vive, incluindo os operadores fúnebres também, que queriam abrir uma área verde para dispersão das cinzas. Essa é a coisa mais espiritual que eu encontrei no meu percurso. Sim, mas naturalmente tem pessoas que, ao contrário, elas são muito religiosas. Ela é uma tanatóloga que ela estudou muito também a dimensão religiosa. Na sua pesquisa, sim, tinha religiosidade, mas tinha ausência de metafísica. Um dos escritores que eu entrevistei, Cristóforo, um escritor grego, ele dizia: eu vivo na total ausência de metafísica. E ela é tão extrema que é quase uma metafísica. Mesmo naquele caso, é um ateísmo, não deixa de ser. Você encontra a sua dimensão, eu chamo ela de espiritual. Talvez seja a sua forma de dar um sentido a tudo isso. Né, essa nossa ideia de espiritualidade muito própria, pegando ideias de diversos dogmas ou religiões ou pensamentos, filosofia, né, e criando aquilo que a gente acredita que nos conforta. Até dentro dos cuidados paliativos, sempre tem um líder espiritual ali, junto com a equipe, e dizem que as pessoas, no processo de morte, tentam se conectar mais com essa espiritualidade ou com uma religião para trazer um conforto maior, porque esse desconhecido é muito duro, né? Esse desconhecido é muito duro. E a pesquisa dessa morte concreta do setor funerário, de conhecer as pessoas, pode trazer algum sentido. Eu acho que eu comecei a ver o sentido na própria pesquisa. E você, pelo menos na tradução brasileira em português, você se questiona a forma da morte. Você usa muito essa palavra em português. Qual é a forma da morte? Não sei se é exatamente assim em italiano, mas eu fiquei pensando se no final você chegou a alguns caminhos para essa forma da morte, né? O que é uma forma da morte para você? Qual é a forma da morte per te? Talvez eu nunca pensei, eu acho que eu nunca cheguei a uma conclusão e nem me iludi em relação a isso, mas com certeza eu adquiri novas energias pelo conhecimento que eu fui adquirindo, coisas que eu descobri por conta das circunstâncias, é que quando você dá mais um passo à frente nesse percurso, e você pensa ter chegado a um objetivo importante, a dar uma forma ali à morte, pode acontecer uma outra coisa. E isso vai acabar tirando tirar o seu chão. E talvez você vai ter que enfrentar um percurso de recuperação. Aconteceu infinitas coisas, como na vida de todos. Eu sou muito aficionada ao conceito de bed café. Por exemplo, aquela prática que as pessoas vão ali num bar, as pessoas se encontram ali em uma área segura para poder, sei lá, tomar um chá e falar de morte, né, de forma tranquila, porque todos nós temos um histórico, e falar juntos sobre a morte de forma não retórica faz muito menos medo do que imaginamos. Eu sei que se todas as pessoas aqui presentes começassem a dividir as suas histórias e as suas experiências, sairia um monte de death café, né? Porque no começo a gente fica com medo, mas depois de pouco tempo a gente vê que é uma coisa natural. E eu, sendo muito afeiçoada a esse conceito, eu vou falar muito rapidamente de questões minhas. Porque lá no meu livro eu também falo em uma perspectiva mais narrativa, e não de forma de ficção, mas, por exemplo, durante o trabalho desse livro, muitas coisas aconteceram comigo, seja antes de iniciar, ou
enquanto eu estava ali no processo, ou até mesmo depois da publicação. Uma pessoa muito próxima da minha família morreu de tumor cancerígeno. Bom, 10 anos... Bom, vários anos antes, o meu pai morreu também, depois de lidar com a doença assim, durante muito tempo. E um pouco depois da publicação do romance, a minha mãe ela ficou doente e as coisas elas ficaram bem, mas eu tive que lidar com essa questão, porque muitas pessoas morreram ao nosso redor, e a gente não sabia onde essas doenças iriam levar. E quando a gente superou isso, chegou a pandemia, e depois da pandemia eu perdi um amigo. E essas são coisas que a gente vivenciou, todos nós, em diversas medidas, e que podem te destruir psicologicamente falando. E a minha mãe, nesse caso, e aqui eu chego à resposta, ela me ensinou muito sem querer. Ela me ensinou muito na exposição das suas fragilidades e dúvidas. A um certo ponto, eu não sabia onde ir, porque ela me disse: eu vejo que todas as pessoas, parece que elas têm que chegar à religião quando elas têm uma doença grave, porque serve de grande consolo. Mas eu não consigo. Esse era o seu primeiro problema. Ela não é ateia, mas ela não conseguia encontrar consolo nessa dimensão religiosa. O seu segundo problema: eu não me sinto uma guerreira, por exemplo. Era o segundo problema dela. Eu não estou num campo de batalha. Eu não quero descer em campo com um exército imaginário. E não consigo abraçar essa narração, a dimensão, por exemplo, esse discurso que a doença deve fazer-me mais forte, e amar cada segundo da minha vida cada vez mais, porque nesse momento eu quero viver o luto, eu me sinto muito cansada. Então, esse foi o maior ensinamento que ela pôde me dar. E isso veio logo depois do livro, né? Porque Começo do Fim. Eu acredito que essa é a única forma possível, porque, vamos falar aqui bem claro, né? A morte, não conhecemos nada sobre ela, né? A única forma que a gente pode dar é a escuta do outro, que acaba sendo também uma escuta de nós próprios, e também nos leva a exprimir a nossa vontade, e não ter medo de mostrar nossas fraquezas. Perfeito. A escuta é fundamental, por isso que esse projeto do Def Café é tão bem-vindo. Eu queria comentar que ele tem, né, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se alguém quiser procurar, chama Def Café Sampa, da Elka Rubinstein. Ele se encontra numa pousada uma vez por mês, no Rio de Janeiro também tem. E queria dar o termo correto do testamento vital, chama testamento vital, que foi traduzido como testamento biológico, que é muito parecido, mas se alguém quiser pesquisar, chama testamento vital, ou living will em inglês. Eu posso continuar? Sei que você falou que já tinha acabado. Fim? É fim? Ai, meu Deus. Bom, tá bom. Tem que tá bom. Eu vou ter que parar, gente. Muito obrigada. Você quer fazer últimas palavras? Quer falar de novo? Grazie. Sim, as últimas palavras nesse contexto são um pouco inquietantes. Não serão as minhas últimas palavras na vida. Eu gostaria apenas agradecer. Bom, eu fiz antes e eu agradeço mais uma vez. E eu sei que não é simples. Eu sei que não é simples. Eu sei que é desafiador. Eu sei que dá medo. Talvez vocês não acreditem, mas, na verdade, a morte não é o meu assunto preferido ali, para poder sair com os amigos, por exemplo. Eu te encontro por acaso ali, a primeira coisa que eu vou falar quando eu te encontrar por um acaso na rua, né? Não se trata disso. E, por outro lado, escrever porque Começo do Fim foi uma aventura que eu não acreditava que eu ia chegar até aqui com ela, porque foi publicado em 2019, e, bom, estamos em 2023 agora. Estou aqui em São Paulo para falar sobre isso. Na Itália,
eu não sei como é que funciona aqui no mercado brasileiro, mas lá na Itália, os livros, eles têm uma vida breve, porque a velocidade de tudo se aumentou, e é normal que seja assim. E eu me dei conta disso, que os livros têm uma vida breve, né? Foi um jogo de palavras que eu quis fazer aqui com livros, porque tudo se industrializou muito e qualquer tipo de produto, seja um produto cultural, então a sua recepção no mercado é muito rápido e com muita frequência ele sai desse mercado. E porque no começo do fim falei muito sobre isso. Talvez em 2023 eu poderia estar um lugar muito distante da minha casa e falar com outras pessoas. E essa é uma oportunidade muito preciosa. E Eric Max Luber falava de quando é precioso a vontade de traduzir livros, a vontade de traduzir romances, de levá-los a outros lugares, levar para outras pessoas, por exemplo, que possam interpretar as suas palavras, sem as quais você não conseguiria comunicar. E a única coisa que eu posso dizer hoje é obrigado. Obrigada. O livro está à venda ali do outro lado da praça. Sim, muito obrigado às autoras, obrigado Camila pela condução primorosa, muito obrigado Ginevra. A Ginevra vai assinar os livros aqui na livraria Dois Pontos, que fica aqui ao fundo, então convido vocês a se encaminhar ali. Ginevra, grazie tanti, obrigado. Desculpe pela morte súbita. E a nossa programação prossegue, pessoal. Nossa próxima mesa vai ser com o grande pensador quilombola Antônio Bispo. Ele vai falar aqui no palco da praça aos 15 para meio-dia.